Economia é com ela, Juliana Rosa. Eu queria saber, Juliana, eu tô meio dançando aqui, assim, ó, fazendo pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Juliana, você sabe que ontem eu tava na redação do Jornal da Band e viraram pra mim e disseram que a música que eu escolhi cantar, que eu fiz assim, are you ready? Era um pouco antiga. E pra mim tem ar de lançamento. E eu queria saber sua opinião primeiro, depois eu quero saber a sua opinião e o que você apurou sobre a repercussão dos juros. Você acha que essa música, ela é antiga? Qual que é a música? Acho que não é da minha época, não. Então é antiga. Tá bom, O já Fábio sei vai responder. colocar, já no fim da coluna a gente vai tocar, Põe, a Ju vai põe identificar. essa, É que o pra ver Eneg se é cantando, antigo ou não. talvez a gente não A consiga se identificar. interpretação, mas aí ao identificar vai ver que é antiga. É isso aí. Não me lembro, Juliana, bem. e aí, repercussão sobre a decisão do Copom, repercussão sobre a decisão americana, o sentimento geral das pessoas. Hoje já teve o presidente falando de juros de novo no Conselhão, o empresário falando de juros de novo. E aí, conta pra gente. Tá babado, viu? Eu estava até ouvindo o Luiz Carlos Trabuco, que é presidente do Conselho do Bradesco, que faz parte desse conselhão, né? O conselho com empresários, representantes da sociedade civil, para poder ajudar nas discussões ali do governo. E ele estava falando que ele acha que não dá para ter uma espécie de dogma. Ele fala que ele pede flexibilidade, tanto do olhar para a política fiscal quanto para a política monetária. Ele acha que tem que ter crescimento com inclusão social. Você tem um debate quente, viu, Eneg, acontecendo? Porque o Banco Central, é claro que o papel dele é ser técnico, né? Ele tem que perseguir a queda da inflação, que é uma coisa importantíssima, principalmente para preservar o crescimento e proteger a economia, proteger os mais pobres, né? Não existe crescimento com inflação descontrolada. A discussão é qual é o ponto ali de virada, né? Se o remédio não está sendo pesado demais para baixar a inflação. Isso tem argumentos para todos os lados, que ontem o Banco Central argumentou, a gente até outro dia mostrou no Jornal da Band uma balança. E a balança você tem motivos de um lado para reduzir juros e motivos para manter os juros. Então a balança ficou parada de novo ontem, né? Você tem tanto de um lado como do outro. E aí o Banco Central diz que manteve os juros por dois fatores principalmente. Ele acha que, o governo entregou as regras fiscais para o Congresso, fez um compromisso ali, um plano para poder gastar com responsabilidade, gerar equilíbrio fiscal, mas aí ele escreve que é um projeto que ainda precisa ser aprovado pelo Congresso, não foi aprovado ainda. Então ele fala, olha, eu não sei o que vai ser aprovado, se o que for aprovado vai ser suficiente para pagar as contas, né? Então, a partir disso, qual vai ser o impacto na inflação? Ele faz uma análise técnica. É que, no fundo, Eneg, é claro que a gente sabe que é uma discussão importante e sem diminuir a importância e a própria ansiedade, né, das empresas, das pessoas que estão endividadas, que estão sofrendo muito com esse juro alto. O que ele fala é que essa questão fiscal ainda não está clara, né? E que está dificultando uma decisão técnica, porque a gente viu essa semana, né, o Lula confirmando o aumento do salário mínimo, a ampliação da faixa salarial de isenção do imposto de renda, mas vai ter dinheiro para pagar tudo que eles estão gastando? Isso não está claro ainda. Você tem, obviamente, um gesto ali importante de que eles estão buscando ter responsabilidade, mas não conseguiram ainda provar que vai ter dinheiro para pegar ali dos sites chineses, que vão conseguir tirar benefícios de empresas, né? Então, você tem ali, na verdade, uma carta de boas intenções que ainda precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional, certo? E a outra coisa que o Banco Central coloca é que ele diz que a inflação realmente diminuiu, mas é uma inflação ainda alta. Então, você tem ali uma discussão de qual é o momento, o timing, né, o ponto ideal, quando a inflação cair mais um pouco, as expectativas, a segurança, enfim. Hoje o que se fala é que os juros vão cair, que vão cair,
em agosto, agora é a previsão e tal. Não sei se é agosto de Deus, né? O fato é que cada vez que vai empurrando para frente, cada vez que vai empurrando para frente, vai gerando uma ansiedade natural, né? Que acomete hoje a economia, né? Não tem jeito, né? E acho que é uma discussão relevante, porque tem uma discussão que envolve técnica e envolve também algo que talvez seja intangível, né, Eneg? Que é um pouco aquela coisa da política, qual é quanto é que pesa a política nessa conta matemática, porque muitas vezes a política é a arte do possível, né? É claro que tem que ser um possível mínimo que feche ali as contas, né? Mas às vezes você não tem as variáveis todas certinhas, né? E aí o que o próprio Trabuco está dizendo agora é que ele acha que tem que ter um pouco de flexibilidade nessa discussão entre o momento ideal, o pacote ideal. Você tem essa discussão. E é uma discussão que eu acho que é relevante, realmente, e eu ouço, né, tanto de banqueiro, empresário, enfim, de mercado financeiro, opiniões bastante divididas também em relação a esse nível de juros, se está certo, se não está. Enfim, o mundo todo está discutindo isso, a gente passou por muita coisa, né, pandemia, guerra, está tudo ainda muito fora do lugar. Então, no fundo, acho que muita coisa está ainda tentando ser entendida. Então, o que se acusa hoje é que o Banco Central está sendo muito tradicional, pouco flexível, enfim, mas ele deve ter lá suas razões, né? Agora, você sabe, Juliana, que eu ouvi a fala do presidente do Bradesco e a impressão que me deu é que ele, de certa maneira, também estava dizendo para o governo assim: não dá para ficar esperando as condições macroeconômicas ideais, não. Vamos trabalhar aqui. Nós não podemos ficar só esperando a hora que os juros caírem, a hora que a inflação cair, a hora que o desemprego cair mais, a hora que a renda subir. Nós temos que fazer coisa agora, na adversidade, porque não dá para ficar esperando. E senti também um pouco de cobrança em relação ao governo, em vez de mandar só um recado para o Banco Central. Não sei se é uma leitura equivocada que eu fiz, Juliana. Eu acho que o que ele está pedindo é um pouco de essa maleabilidade dos dois lados. Não adianta ficar esperando só que o outro lado resolva, né? Eu acho que essa sua visão está correta. Tanto que ele fala assim, eu acho que é importante ter a flexibilidade monetária, ter a flexibilidade fiscal, ter um olhar mais amplo. Então, o que ele pede é realmente que todo mundo ali pare de ficar acusando o outro lado, né? Porque, no fundo, o governo fica, se der tudo errado, a culpa é do Banco Central. Mas tá bom, mas é só o Banco Central, né? Responsável. Não, e aí deu errado, né? Não, e aí se deu tudo errado, a culpa é do Banco Central. Tá, mas daí deu errado, e aí? O que acontece com o Brasil, né? Você não pode fazer nada, né? Eu acho que foi esse o recado dele. Eu acho que é um bom recado, uma boa reflexão. Se a gente conseguir que esse conselhão produza pelo menos alguma reflexão, porque a impressão que dá, e é o que todo mundo fala, o presidente da República, nas suas passagens anteriores, tinha conselheiros fortes, conselheiros poderosos, ministros fortes, ministros poderosos, gente que chegava para ele e falava o que ele não queria ouvir, mas que ele precisava ouvir. E isso vale para qualquer presidente, para qualquer líder, qualquer empresário precisa ter no seu grupo diretor gente que fale para ele aquilo que ele tem que ouvir. Porque aquilo que ele quer ouvir, o bajulador fala. Eu me lembro, Juliana, do Fernando Henrique Cardoso, quando era ministro da Fazenda, certa vez me disse assim, não tem nada melhor do que, ao final do dia, você segurar um copo de uísque na mão, girando o gelo com o dedo, e um áulico virando para você, falando assim, ministro, posso lhe falar a verdade? Eu disse, pois não, o senhor mandou muito bem hoje na reunião. Entendeu? E isso eu acho que a impressão que dá é que o presidente escuta o tempo inteiro e ele fica se alimentando dos elogios feitos ao seu brilho nas falas e tal. Esteja faltando alguém que fale a verdade. Quem sabe esse conselhão, Juliana, sirva para isso? Não? Você que tem uma experiência em ouvir empresários, em conviver com executivos, setor financeiro, faz toda a diferença quando alguém chega para um líder e puxa a orelha dele, não? Com certeza. Eu acho que nessa discussão aí do tal do meio do caminho, né, que está hoje
tendo a discussão importante aí do Brasil, né, de não esticar a corda de um lado nem do outro. No fundo, acho que o próprio Lula, que ele fez um discurso muito puxando de um lado a corda, né, muito raivoso no começo, mas que depois, você vê, ele acabou dando o aval para se fazer um pacote fiscal, né, para ter uma responsabilidade fiscal, que está longe ali do que se esperava ali os fiscalistas e tal, mas, enfim, vai ser dentro do possível, dentro do que é. Então, eu acho que a mensagem até com esse conselhão, quando você está trazendo também, né, da discussão, é o Lula, que no final das contas é mais meio do caminho mesmo, né? Ele próprio é mais pragmático, ele vai fazer o discurso, mas no final das contas ele vai dar o aval para o Haddad, que foi super atacado ali dentro mesmo do governo, né? Do PT, do BNDES e tal. E ele falou, não, o Haddad vou bancar o plano dele, que é um sujeito que está tentando encontrar o tal do meio do caminho. Então, a gente precisa encontrar o meio do caminho na vida, né? E o Brasil está precisando afrouxar um pouco essa corda, né, Eneg? A gente já puxou muita corda, a gente precisa ter uma leveza de todos os lados. Todo mundo ficar puxando a corda vai arrebentar.